Pessoal, bom dia a todos. Você quer o microfone? Boa tarde a todos. Quer o microfone? Nem me fale. Eu tive que correr porque um Uber sacana dificultou as coisas para mim, mas cheguei na hora. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Presidente Joventina Simões Oliveira não pôde vir hoje. Eu estou aqui no lugar dela. Para quem não me conhece, meu nome é Renan Segundo de Pereira, sou secretário-geral e estou exercendo a presidência do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Norte na data de hoje. É uma data especial para mim porque eu estou fazendo a apresentação do trabalho de um amigo, professor Alexandre, que além de professor é empreendedor, sobre esse grande evento que ele tem propiciado à cidade de Natal nos últimos anos, que é a caminhada histórica. Alexandre, meu amigo, seja bem-vindo. Obrigado. Mas, depois de terminar a palestra, Quer falar ainda? Não. Só tirar e guardar na caixinha. Vocês me ouvem bem, porque eu normalmente falo muito alto e o microfone só vai me atrapalhar. Aí eu deixo os microfones para as dúvidas. Bom, é uma honra enorme. As quintas é um tempo que eu vinha antes de ser sócio. Toda quinta estava aqui, porque você só vê pessoas de um altíssimo nível veio trazer o conteúdo deles. E realmente foi a caminhada que abriu as portas do Instituto para mim. É lógico que não sem o grande apoio do meu colega e grande amigo Vladimir, que está aqui, que foi o primeiro que disse, você precisa estar lá no Instituto. E aí veio o endosso de Edgar Dantas, que disse assim, não tem problema nenhum, assino por você. E depois, conversando com as pessoas, outras pessoas me disseram, por que você não falou comigo? Então é uma grande honra estar num palco como esse. Ainda mais que a gente pode gravar e pode falar com o pessoal no YouTube, porque a chuva espanta o natalense. E hoje está um dia de uma chuva enorme desde muito cedo. Estava conversando com o Fábio e Lu do meu clube de Rotary, que teve um momento hoje que não tinha chuva, que era ali perto das 5 da manhã, mas deu 6 horas, já começou a cair muita água. Foi o tempo da minha caminhada com os cachorros. E falar da caminhada histórica é falar de um único assunto que eu fiquei na história depois que eu abandonei a sala de aula. Até 2011 eu dei aula, e aí era história o dia inteiro, era falar disso, mas ficou mais lucrativo ir para o marketing. Só que todos os anos, Jarbas continuou acreditando nesse trabalho, porque os primeiros anos vocês vão ver que foram de uma dificuldade gigante. Mas o que eu posso dizer para vocês que norteia todo esse trabalho, que hoje já é um festival e que move... A gente teve anos com 5.000 pessoas. Eu tive um ano com 1.800 pessoas debaixo de chuva em julho. A gente vai ter foto disso aqui para mostrar para vocês. As pessoas querem, era uma demanda a ser atentada, mas a alma desse evento é passear por onde você passa. E isso muda a tua relação com o espaço. Quando você passa pelo centro, que você tem que pagar uma conta, porque você tem que ir na Assembleia, porque você vai na Riachuelo, porque você vai fazer alguma coisa, você não para olhar os lugares. E a grande descoberta do início foi essa, que a partir da hora que a gente entendeu que é um passeio, foi mais fácil fazer o primeiro roteiro. E aí, o dia de hoje é para mostrar para vocês onde a gente acertou e onde é que a gente errou, em que pé está esse evento, que já está no calendário da cidade, já faz parte de algumas outras ações que envolvem uma parte muito gostosa da cidade, que são as pessoas. Então, como foi que a gente chegou até o festival? Começa em 2008, quando a gente tem uma equipe chefiada por mim. Eu colocava os meus alunos para dar os conteúdos e o primeiro erro que a gente cometeu foi falar dos monumentos. Por 2 anos eu explicava qual era a história daquele lugar e isso causava um problema, e vocês vão me entender muito fácil.
é de 2008, o livro de maior referência para nós, que é o livro do professor Itamar. Mas a gente já tinha o livro do Cascudo e não era uma das literaturas mais tranquilas de você passar. Eu não sei quem aqui já pode pegar a história da cidade do Natal, a introdução dele é tão densa que te leva a ficar estudando por pelo menos 2 meses de tanta coisa que ele traz. Quando você começa a chegar do jeito dele de escrever, nas partes que falam sobre os bairros, você conseguir alguns exemplos, né? E algumas citações que estão muito lá para frente. Então, esses primeiros materiais, a minha grande referência foi a professora Gianinese, que inclusive coordenava o IFAM à época, e no ano seguinte a gente fez com professores. Então eu convidei professores de história que estavam no meu redor e falei, olha, eu quero dividir, eu quero que a equipe seja com mais gente, isso aqui é um trabalho coletivo. Eu vou fazer uma brincadeira aqui para vocês terem uma ideia de quem eu era quando isso começou. E pode rir à vontade. Isso aqui é minha filha com 2 anos de idade. Esse era eu, professor, uma mochila nas costas, 60 horas aula por semana, e era essa carinha de bebê que está aqui. Agora, quando eu olhei, fui buscar essas fotos da época, e aí eu queria muito que o Jarbas já tivesse chegado, mas esse é o dono da caminhada. Ele vai aparecer aí, ele já me confirmou que estava a caminho, ele está como secretário de turismo de Parnamirim e não conseguiu se desvencilhar, porque ele queria ter chegado antes, porque eu queria muito chamá-lo para cá. Mas quando vocês o virem, ele já não está tão acabado quanto eu, ele não mudou tanto, né? E é por causa dele, a ideia veio dele. Ele foi a São Paulo, viu uma caminhada histórica e falou, por que Natal não tem? E a sorte foi que ele foi comentar isso logo com a minha ex-mulher, que disse, o historiador eu tenho. E aí marcou comigo, a gente conversou, falou do modelo, ele estava super começando, e alguns de vocês devem ter vivenciado, esse aqui já é o próximo, é o de 2009, mas já devem ter vivenciado quando a gente fazia com esse guia. E a gente chamava isso de guia. Por quê? Porque tinha uma intenção enorme em cima do turismo, tá? Então, eu estou aqui, mas a ideia era ter um grupo como esse. Então aqui vocês têm alguns professores que acabaram fazendo carreira, como é o caso de Lindenberg, professora Verbena, enfim. São pessoas que ainda hoje estão no mercado, mas esse era o modelo de apresentação. Você tinha um professor que falava daquele monumento em frente a esse monumento. Então em 2008, para vocês terem uma dimensão de quantas pessoas tinham, aqui já estava começando a esvaziar. Tá? A gente conseguiu ocupar metade da Rua da Conceição. E em 2009 teve uma coisa muito bacana, que foi ideia do Jarbas e ele articulou para que acontecesse, que era trazer a Sinfônica. E essa apresentação, cara, eu não tive, mas na época a gente não tinha a vantagem do drone de hoje, mas quando você tirava uma foto você já não via mais ninguém. Isso criou uma relação diferente. Foi uma ideia genial. Mas fazer a caminhada no meio da chuva, chegar no fim com mais pessoas do que a caminhada anterior, essa era uma realização que eu não sei se eu consigo descrever para vocês, mas o que era bacana, as pessoas queriam mais. E é lógico que foi uma fase que a gente descobriu muita fonte. Então, por exemplo, a própria discussão em cima desse prédio tinha um conflito de fontes enorme que a gente não tinha solução. E esse conflito de fontes, ele só foi resolvido muito mais para frente quando a gente descobriu o livro do Itamar. Eu boto a foto dele com o livro na frente, assim, porque se esse livro for reeditado, a gente compra em unidades, porque esse livro se acabou. O meu acabou de sumir, eu queria ter trazido ele para mostrar, porque o meu está com alguém do blog, eu não consegui pedir. O nosso já se desfez, ele foi reencadernado. E eu tô de olho no do Edgar. O Edgar tem um, e eu tô de olho no dele, assim. Eu tô querendo comprar o dele. Ele falou, mas eu não vendo. Ele falou, vai sumir. Porque ele tem ainda com a capa original. E o meu tá muito acabado, tá rabiscado, as folhas... Teve uma vez que a gente estava no escritório, graças a Deus foi no escritório, caiu, o livro saiu fazendo assim, ele é colado, está muito gasto o meu. É um livro que precisa ser reeditado, e reforço, eu já tentei homenagear o professor Itamar em
nas últimas, sei lá, 5, 6 caminhadas. Só que ele está muito reservado, é uma pessoa que... Eu não sei se vocês já tiveram o prazer de pegar esse livro. É muito bom. É muito mais simples. E ele chega numa época, até uma época, que Cascudo não pôde escrever. Porque o de Cascudo é da década de 40. Então, quando você começa a falar dos bairros como Ponta Negra, Candelária, como é que esses bairros se deram, rendeu para mim até uma coluna, por muito tempo, na 94, pegando esse material e transpondo para que fosse palatável no tempo que eu tinha. Né? Eu tinha, na verdade, 6 minutos e roubava 4 do Kelsen todas as terças-feiras. Só que o nosso material de referência sempre foi o IFAM, e o IFAM, na coordenação da Gianinese, produziu um material, eu tenho esse PDF ainda, que traz bastante coisa. Só que desse tanto de coisa ainda era vago para que você tivesse substância para fazer as brincadeiras que a gente começou a fazer na retomada. 2010 e 2011 tiveram uma pegada muito mais do turismo, que é uma pegada que tinha esse bonequinho, que eu achei genial, quem fez foi Toinho, que eu não sei em que agência ele está, mas Toinho foi por muito tempo o marketing da caminhada. E aqui eu tenho que ressaltar o papel do meu grande parceiro no estudo, que foi o Lenin, que hoje é confrade nosso aqui no Instituto, é um cara que tem um volume de leitura abusivamente maior do que o meu, e muitas das ideias de fazer diferente, de trazer abordagens que eram mais, como é que eu posso dizer, até ousadas, e aí eu vou falar de algumas ousadias que eu tomei no meio do caminho, vinham dele dizer, menino, vai lá e faz que dá certo. E nessa época a gente ainda acabava na Rua Chile. Então, a obra que tinha fechado ali a Praça Augusto Severo, você ia direto, ainda eram aquelas entradas da rodoviária. Lembram? Que ainda tinha os estacionamentos dos carros, dos ônibus na frente? Ainda era assim nessa época. Então, essa abordagem ligada ao turismo tentou acontecer em 2010, e aí se fez em julho e em dezembro, que eram os momentos das férias, era uma coisa que podia gerar um calendário diferente. E em 2011 a gente só conseguiu fazer uma. Por quê? Depende de um volume, uma energia da Viva gigante para captar os recursos, porque não é só pagar o apresentador, ter o trio elétrico. O trabalho que a gente começa a fazer é cerca de 6 meses antes. Então, encontrar a maneira que a gente ia apresentar, e aí era esse aqui, eu até estou fazendo um apelo, quem tiver esse, nem eu tenho. E eu trouxe os que eu tenho para doar aqui para o Instituto. Então eu trouxe as revistas que eu tenho, pelo menos uma cópia, os guias, alguns folhetos, para deixar aqui, porque eu fui primeiro cobrado assim que eu entrei, e segundo, vai estar mais seguro aqui com o Instituto do que lá no meu escritório. Alguns eu tenho cópia, então tudo bem, eu vou ter um backup, mas vão ficar aqui. E eu achei, no meio das minhas coisas, procurando isso, falecido jornal de hoje, eu não sei quem se lembra do jornal, deles falando da caminhada, né? E eu lembro quando o jornalista entrou em contato, eu acho que era o Ana Medeiros, Ailton. E ele me fez um monte de pergunta, que eu falei, cara, na próxima eu tenho que estar muito mais preparado. Porque é um processo de aprendizagem, e eu acho que vocês conseguem imaginar o quanto de pedrada a gente acaba levando por estar ali no palco. O que era legal? Que a ideia de conhecer a cidade, de ter um tempo diferente, de passear, era fundamental. E aí eu não sei o quanto isso é significativo para todos vocês, mas para mim, ver que os lugares mudaram, como eu acabei de falar da praça, que o IFAM era aqui na Rua da Conceição, que foi depois feita uma reforma, né, uma restauração no prédio, que a gente chamava de Casa Colonial, e depois virou a Casa do Padre João Maria, e depois virou outra coisa, e hoje a gente classifica como Tesouraria Real da Fazenda. Essa mudança de como que a gente vai dar nome, um lugar legal para a gente refletir sobre isso é o Palácio Potengi, que agora a gente chama de Pinacoteca, que já foi Palácio da Cultura, que já foi Palácio do Governo. Por quê? Nomear também é uma forma de dominar. Então, quando a gente coloca do lado a antiga Casa Colonial e o Sobradinho, dá uma super explicação. Só que isso veio juntando 3, 4 livros.
e ver que, à época, surgiram iniciativas que são, por exemplo, os blogs, como é o Toque de História do Rostam, que foi lançado em 2010. Até cobrei dele, cara, qual foi a data, porque eu estou procurando aqui os últimos posts e eu estou rolando e não estou encontrando. E, por exemplo, essas atitudes que são muito novas, quando a internet começa a ser mais comum para as pessoas, mostra também que você cria um conjunto de pesquisadores que traz uns textos que são maravilhosos. Eu incentivo todo mundo a dar uma volta no Toque de História. Mas a gente não teve caminhadas históricas entre 2012 a 2015 e também não teve no ano de 2017. Então a gente tem 15 anos de caminhada, mas são 12 edições. Por isso que há um pequeno desencontro, teve ano com 2. O que aconteceu? A Viva não produziu. N coisas podem ter levado a isso. Podia colocar Jarbas, que acabou de chegar na fogueira, mas eu sei que foram anos absurdamente difíceis para a Viva, coisa de show que deu errado, O fato é, a gente faz uma retomada num estilo que quando volta nesse formato que a gente tem hoje. E nesse ano eu cometo o meu maior erro da vida, eu cometo um vacilo que não foi um erro, porque estou passando na frente da Pinacoteca, Antônio Francisco, o poeta que eu mais gosto, um homem vivo, um cara de Mossoró, que tem poesias que se eu leio eu choro, pede para subir e recitar uma poesia e eu proíbo. Por quê? A gente entendeu que o modelo de uma pessoa só falando lá em cima era muito mais difícil, mas ele era uma abordagem que me permitia ler as pessoas. E como eu já estava muito tempo fora de sala de aula, eu comecei a tomar isso nas palestras e quando eu comecei a falar com mais gente, eu entendi a força que isso tinha. E esse ano, além de tudo, foi a revolução que o livro do professor Itamar fez. Porque sabe quando você passa a desvendar coisas porque você chegou num outro momento da cidade? Então, ficou mais fácil também porque outras iniciativas como essa do IFRN, e eu tenho esse PDF ainda, trouxeram abordagens turísticas para esse caminho. Então, o que o turista pode ver que não está no nosso roteiro? Porque a caminhada já era meio uma referência. Mas esse tipo de material ele era uma provocação dada por professores. E olha, eu tentei contato com essas professoras um monte para... Venham aqui, a gente precisa conversar. Vocês querem fazer parte? E o que foi muito bom é que elas engrandeceram o material, elas trouxeram uma abordagem diferente. E outro aprendizado que a gente teve nesse ano é que a gente não podia entregar o material direto para as pessoas na hora da troca. O que acontecia? A gente produzia 10 mil kits e não tinha mais kit para distribuir no dia, ficavam tipo uns 500. Por quê? Porque as pessoas iam trocar o kit e não vinham. Então a gente entendeu que tinha que colocar, isso é sabedoria da Viva, tinha que colocar um tanto para ser distribuído, porque as pessoas pegavam na mão e começavam a postar, começavam a falar daquilo, mas tinha que ter uma parte que trocava aqui na hora. E aí, a gente entrou na era digital, na época a gente pôde ter um site. E esse site trazia muitas informações. Isso aqui foi uma verdadeira revolução. Eu espero que vocês tenham noção de quão difícil foi fazer um site nesse momento. E foi a época que voltaram as revistas. Por quê? A gente teve uma revista histórica em 2010, que essa aqui como diz, carrega um preconceitozinho, mas é filha de mãe solteira, né? Eu só tenho essa vai ficar aqui. Mas quando a gente retoma com a revista em 16, entra uma outra provocação, porque você precisa escrevê-la, você precisa ver se tem gente que acrescenta para esse material. E editar, gente, é um inferno. Eu fico muito feliz de quem gosta de produzir revista, mas é difícil. Depois vocês vão ver o que aconteceu para a última que a gente teve, que é a melhor parte possível. Eu vim só já para conhecer a cidade que houve nela, né? Porque tem várias histórias, né? Mas às vezes não conhece direito. Damos un poco di alimentación para i poveri, ti damos una ricetta meravigliosa e facciamo un dia bom. É só conhecendo a nossa história, se apoderando dela, é que a gente pode saber, inclusive, quem a gente é e aconteceu.
achando muito bom, porque tudo que eu fiz em sala de aula, eu tô podendo ver pessoalmente aqui, nessa caminhada. Essa foi muito grande. Foi muito grande e me gerou uma conversa aqui no Instituto que tinham dúvidas das coisas que eu estava dizendo e tive que vir aqui na reunião. O Jarbas me ligou, eu parei o carro, dei a volta, vim para cá e tudo se resolveu. Se a presidente estivesse aqui ia até ser engraçado, porque foi ela que resolveu. Ela que pegou e apagou, assim, disse, olha, tudo bem, então a gente pode pensar na próxima, dá para melhorar na outra. Foi assim, a cara dela, né? Porque a ideia era, sei lá, quase uma caça às bruxas. E essa era a minha vista. Eu queria que mais gente pudesse ter esse privilégio de juntar tanta gente, mas esse ano, aí é uma grande passagem, a gente teve ali embaixo, na Praça Augusto Severo, o Cine Politeama, que agora está uma coisa de carro ali, sei lá, uma oficina, algo assim. E tinha umas caçambas de gelo em alumínio que você abria assim. E naquela época, ter algo gelado era uma coisa. E você vendia um poli, que era essa caçamba, com suco de fruta, os suportes eram poli. E a primeira vez que eu falei alguma coisa, que eu senti uma onda de as pessoas fazendo assim, e realizando, foi quando eu falei essa história do poli. E as pessoas... E começaram a se falar, eu falei, cara, eu preciso repetir isso pelo menos uma vez por ano. Eu preciso achar alguma coisa, eu arrepio de lembrar, eu preciso achar alguma coisa que vai fazer as pessoas serem assim, não é possível. E aí, ano a ano, eu fui tentando, tá? Porque teve ano que foi um pouquinho mais difícil de conseguir. Mas conseguir 5 mil pessoas esse ano também significou 10 toneladas de alimentos que a gente ajudou diversas instituições. E aí é reforçar que a caminhada ainda tem um mês depois de tarefa, fora depois os elementos que foram entrando no projeto, né? Então, a diferença da caminhada quando ela parou para quando ela voltou é que você passa a assistir o surgimento de veículos que usam a história como base do seu trabalho, tipo Brechando, em 2015, o Curioso, que acabou tem um mês, o Papo Cultura, do Serginho Vilar, que torço muito que ele consiga chegar aqui, que é um cara que eu também admiro muito. E o Fatos e Fotos de Natal Antiga, que começou em 19. Até eu fiquei brincando com pô, esqueci o nome dele. Que quando ele foi na caminhada, eu falei, nossa, mas que honra, porque eu acompanho e vejo os posts. E assim, se vocês entrarem lá, os artigos são maravilhosos, entende? Ele consegue umas fotos que ninguém tem. Então, esse volume de iniciativas que mexiam com a história é muito satisfatório, porque você começa a ter outras fontes e começa a ter, inclusive, a chance de conversar com pessoas que estão quebrando a cabeça para fazer o mesmo que a caminhada estava fazendo. Então, quando a gente aprendeu que era melhor entregar um voucher do que a camiseta, porque a ideia era você receber uma camiseta como essa, eu vou deixar essa daqui também para o Instituto, que vinha os patrocinadores atrás, você receberia o guia, né? Que aqui é um trabalho lindo, que eu vou mostrar depois mais certinho, aqui em cima, mas que a gente trouxe um mapa. Isso aqui veio de uma viagem que eu fiz e vi que, cara, precisava dizer aonde os monumentos estão, não dava para fazer isso só na revista. E a gente passou a entender que o público da caminhada não era só o apaixonado, a gente passou a entender que se a gente não criasse um evento para a família, e 18 foi certeiro nisso, porque você começava a ver, tem uma senhora que ela vai de andador, sabe? Então ela está na Praça André de Albuquerque, dali a um pouco eu encontro com ela na Praça 7 de Setembro, aí ela está lá do lado da Presbiteriana, ela está no relógio do Sesc, aí, ali ela já não desce mais, eu acho que o sobrinho fala, ó, descer até lá embaixo agora está ficando tarde para a senhora. Mas passar a receber pessoas assim fez com que a gente entendesse que estava na hora de ampliar horizontes. E aí você tem o concurso de fotografia, que foi uma ideia do Jarbas, que se juntou com o Henrique. Passa a ter o concurso de música, e aí eu tenho aqui o CD, que vai ficar para cá também,
do primeiro concurso, que na época era CD, gente, não tinha Spotify, não dava para pegar no streaming, a gente ainda roubava as músicas usando torrent. Mas eu tenho a divulgação do segundo concurso de música e que do outro lado trazia o primeiro de redação, que é no ano seguinte. E esse material, o que foi legal? Esse aqui é um trabalho do Clodoaldo Damasceno, e a gente entendeu que primeiro ele fez uma foto do Google e depois foi desenhando. Isso aqui não tinha como exportar fácil. Mas se a gente mostrasse esse caminho, podia ser que as pessoas depois voltassem. E é nesse ano que a gente vê, eu não vou saber o nome dela, eu chamo ela de Dona Maria, mas é a Dona Maria com 2 netos e ela explicando as coisas que eu falei. E aí eu falei, pronto, agora a gente encontrou então um modelo, não tem que mudar mais isso. Não vou mentir que desde o início o Jarbas dizia que era para eu apresentar só. Ele insistiu nos 2 primeiros anos e ele confiou que eu fizesse com outras pessoas. Mas fazer só ajudou com que a gente segure todo mundo meio que até o final. Né? Podemos trabalhar de uma maneira diferente? Acredito que se for em vídeo, sim. E foi esse o ano que a gente foi convidado pela Assembleia a receber uma homenagem. E aqui não podia deixar de colocar foto com o Lenin, porque estava comigo até aí na caminhada. Foi maravilhoso. A gente estava muito satisfeito de receber isso, vocês não têm noção. E foi o ano que a gente descobriu que a caminhada acontecendo uma vez no ano, não dava para a gente fazer coisas no ano todo. Então, uma maneira que foi nossa, aí não é da Viva, eu e Lenin, a gente se juntou e fez o Natal das Antigas, que está sem postar há um bom tempo, porque a gente está completamente sem tempo mesmo. Mas, por acaso, até está na divulgação do livro do Vladimir aqui, com a capa que ele botou na Amazon, que não é essa capa aqui, a real, já mudou, né? Essa foi a que você me deu, acho que uma semana antes de botar no ar o material. Mas foi legal porque a gente estava fazendo a genealogia dos bairros, com base no livro do professor Itamar. E surgem outras caminhadas, como é a caminhada dos espaços sagrados. Essa caminhada ela é tão importante que vocês vão ver na frente que ela inspira um documentário nosso. E é muito legal a gente falar da professora Irene, porque, por exemplo, eu morria de vontade de localizar a sinagoga de Natal. E aí eu fui com eles até a sinagoga, que é uma casinha ali no centro. Pior que assim, é 2 quadras do escritório, assim, dá para ir a pé. Um prédio lindo. E depois eu pude entrar lá, inclusive. E essa caminhada dos espaços sagrados se repetiu em 19, não teve em 20, tem uma edição digital que é essa que está aqui, que vocês conseguem encontrar, e em 21 e 22. E aí a gente vira falar das pessoas que fazem a caminhada, fazem com seus alunos, fazem treinando pessoas. E aí eu quero fazer aqui uma homenagem ao cara que mais faz caminhada aqui no Centro Histórico, que é o professor Luciano Capistrano, que me mandou uma mensagem linda hoje de manhã, falando, meu amigo, do jeito que a chuva está, para um homem que anda de ônibus, a situação fica difícil. Mas eu iria de Uber, só que eu estou preso na escola porque eu vou cobrir um professor amigo meu. Então, infelizmente, ele não está aqui para fazer essa homenagem presencialmente. 19 foi uma coisa difícil, porque a gente ousou, e aí eu estou falando de uma coisa que eu trabalhei muito com o Lenin, durante todo o ano de 18 e 19, a gente ficou publicando sobre mulheres, e lugar de mulher onde ela quiser. E a gente conseguiu produzir um material que já começava com uma provocação, que era qual que é o futuro do amor. E aqui eu acertei, porque na hora que a gente falava que você podia se divorciar e tinham mulheres que tiveram um tempo que não podiam, recente falando de uma pessoa importante na história, que teve, sei lá, 13, 14 filhos, a mulher não tinha muita opção de dizer não na cama. Né? A gente passa a ter o trabalho feminino, a família gay, vários elementos que na nossa provocação ali, para onde o amor está indo? Ele está indo para mais pessoas. Só que às vezes você está lá em cima e você começa a ver aquela tia muito indignada assim. Olha lá, já começou a falar dos viados. Acontece, né? E aí é que eu começava a mostrar que existe um princípio de muita resistência. E foi quando a gente refez o mapa, mostrando a parte das mulheres potiguares, e
pôde colocar foto, pôde dizer onde estava o texto de cada uma delas. E assim, de lá para cá, por exemplo, eu já aprendi que essa imagem de Clara Camarão, ela está toda errada, né? Que é a pior representação que eu podia ter colocado, mas era a melhor que eu tinha na época. E é essa que todo mundo conhece. Clara Camarão era uma mulher rica, ela jamais estaria descalça. Clara Camarão era uma mulher que sabia atirar e sabia atirar muito bem, assim como todo o seu exército. Ela não estaria de arco e flecha. Então a gente podia ficar aqui questionando o que a gente já fez de errado? Podia. O que a gente fez? Mudou, né? Aprendeu. Professor Alcides, que me deu essa aula, passou quase 2 horas me explicando por que essa foto não faz o menor sentido. Tem certas coisas que não caberiam aí. Ele questiona até a saia, né? Porque não é grande. Só que esse ano a gente teve uma reunião no Sebrae que a gente fez uma abertura aqui com um Jeep, realidade aumentada, as pessoas vestidas da década de 40, 50. Foram umas fotos maravilhosas, que eu não encontrei as minhas, desculpa. Eu tenho uma foto linda com esse casal, deve estar em algum lugar das minhas redes sociais, eu fucei e não consegui. Só que o Sebrae tinha meio que pedido para colocar alguém para falar da caminhada. E assim, tem vezes que o Jarbas precisa comprar meu passe. Ele montou a reunião, tá a diretoria do Sebrae, falam, tem que ter esse cara, eu digo não para o Sebrae. Mas por que não? Eu falei, porque eu tô lendo o pessoal lá em cima, esse é o último monumento da caminhada, porque a gente parava ali no grande hotel, eu não posso perder as pessoas, porque eu tenho que colocá-las no palco para ver os shows e o concurso de redação. Não dá, cara, é na pior hora. E assim, se eu abro o pretexto para um, vai abrir para todo mundo. Então a gente não consegue mais apoiar. Aí ele compra o meu passe e diz assim, não, mas espera aí. E assim, o Sebrae fez esse apoio maravilhoso. Inclusive eu tenho o capzinho ainda da Segunda Guerra que eles fizeram, réplica, etc e tal. Foi o primeiro concurso de redação. E aqui eu quero destacar o trabalho do concurso de fotografia, que traz umas coisas assim, e não ganhou, entendeu? Eu não podia estar na equipe, mas essa foto não ganhou. Para mim, a foto é o prédio mais bonito do Centro Histórico, ao meu ver. Desculpa o Instituto, mas eu acho o Grupo Escolar Augusto Severo o prédio mais bonito que o Centro Histórico tem. É opinião completamente pessoal. E a gente passa a ter uma tradição. Porque esse senhor está em todas as caminhadas vendendo esse docinho. E essa foto, quando capturou ele, assim, que eu achei demais, pega também um outro momento, que eu não sei se vocês estão vendo a menina lá atrás tirando foto. Porque agora não adianta ir, tem que postar. E quando a gente começa a fazer a apresentação para essa caminhada, figuras como o Vene, que cuida do concurso de música, aqui estão os meus cachorros, a minha própria filha ali, carregando um, e aqui é o filho do meu ex-sócio, o Wilsinho, que, enfim, meu sobrinho, estava em casa lá semana passada. Porque a caminhada começou, teve um ano que eu não levei meus cachorros e na outra caminhada eu queria. E aí a família foi com todo mundo. 2020 bate a pandemia e a gente faz online. E o que era isso? Era colocar um vídeo no YouTube. E aí, gente, não é só comprar o passe de fazer um documentário, é fazer o documentário com o melhor diretor que Natal tem, que é Atos. Desculpa, trabalhei com outros diretores, mas para isso que a gente faz, eu me alinho com Atos, que é um absurdo. E ainda convidou Léo Souza para estar comigo nessa brincadeira. Então era Léo conduzindo, fazendo pergunta para mim, e a gente produziu um material com um time gigante. Era assim, teve uma brincadeira que o cara pegou uma máquina, e ele estava falando com alguém, dizendo, não, esse suporte custa R$2.000, essa peça custa 13, e eu falei, a máquina custa uns 9, e a lente? Ele falou, não, a lente é uns 18. Eu falei, então tem um carro zero aí. Ele falou, um carro zero completo, na mão, e eram 3 dessa. Aí você está falando de microfone, você está falando de gente cuidando do lanche, por quê? A gente tinha que tomar um cuidado gigante, isso tinha poucos meses que eu tinha perdido a minha sócia para o Covid, então eu acho que vocês conseguem ver o quão divertido foi fazer isso com o Léo. Tenho várias fotos dessa risada, mas essa aqui eu mais gosto, porque a gente já estava no final, a gente já não se aguentava mais em pé, estava falando o dia inteiro, e aí eu não lembro exatamente o que a gente tinha falado, mas era, tipo, tu não moraria aí?
Ele falou, não, eu não só moraria, mas se eu tivesse dinheiro eu reformava o prédio todo. Eu falei, duvido. Ele pôs, pois pronto. Eu falei, mas eu duvido mesmo. A gente chegou num clima que, se vocês assistirem o vídeo lá no YouTube, vocês vão poder perceber. Foi muito gostoso. A caminhada inteira com ele. 21, a gente já tinha um modelo pré-pronto e trazer coisas diferentes foi muito difícil. Mas a gente foi agraciado com as apresentações da Igreja Presbiteriana. Então hoje, quando a gente passa ali na frente, eu falo com o reverendo Ítalo, ele prepara um coral. E um dos membros desse coral foi meu professor na universidade, que é o professor Wycliffe. Então, sempre que eu passo, ainda tem um motivo duplo de adorar isso. Em 22 é mais que uma caminhada. E aí tem uma ousadia, que essa ousadia é da Viva, não é minha. Tudo bem que a caminhada é o evento principal, é um evento que, vamos abrir aspas, encerra, mas inicia o concurso de jornalismo. E com ele, a gente passa a estar trabalhando com praticamente o que dá para fazer de arte. Isso traz benefícios maravilhosos. Então, a própria comunicação mudou muito. E essa foto da menininha, para mim, me ganha, porque ela está com uma câmerazinha de criança, tirando foto para participar do concurso. Isso aqui estava abarrotado de gente. Eu tenho uma foto dela rindo, porque a Bia, que é a fotógrafa oficial, estava tirando a foto dela. Quando ela percebeu, ela faz assim, tem todas essas fotos. Ela faz assim, ó, sabe? Numa inocência muito linda. E aí eu queria que vocês vissem também que a Viva não é só o Jarbas. Está chegando o Felipe agora para dar uma força enorme. Eu vou sempre reforçar, porque tem que ter coragem para fazer isso. E uma coisa que a gente, desde de 16, começou a fazer, e nesse ano foi o pior ano, porque o cara pegou muito pesado com todo mundo. Deu muito errado, sabe? O cara se empolgou, viu a turma indo, deu muito errado. Então as pessoas, quando saíram, eu falei, gente, vocês têm condição de caminhar? Vamos embora, né? Aí nas outras a gente tomou um pouquinho mais de cuidado, mas essa é uma foto que eu tenho gente, quando você chega na Câmara Cascudo, está ocupando o Largo ali das Árvores, me ajudem. Não, a gente tem um largo que estão essas que era o antigo nome da rua, pô. Junqueira Aires, o largo da Junqueira, e tem gente para cima e para baixo. Foi o ano que a gente notou que tinha que ter um trio a mais fazendo o delay, falando para mais gente. E é para entender que nesse ano entrou muita gente no time. Estou falando de muita gente, né? É diferente quando você tem mais turma tomando cuidado com você, por exemplo, não deixando ninguém subir, só sobe jornalista na hora combinada, né? Porque me atrapalhava muito, cara. Teve um ano que eu fui reclamar com o microfone assim, ó. Só que eu estava tão indignado que eu falei alto. E todo mundo ouviu. A gente aprende. Eu juro que eu deixaria para vocês, mas eu quero ter abertura para a gente conversar sobre. E o que a gente aprendeu com os anos? Que tem que trazer uma inovação, mas tem um básico que precisa ser bem feito. E esse básico é ter um material impresso que as pessoas acompanhem, que é o caso aqui, né? Que é o que está mostrando aí na mão. Não precisava mais ser tão grande, porque, por exemplo, você pega o das mulheres, gerava um problema para o povo ler, entende? E você vai percebendo que essa coisa mínima, que é o que fica na casa das pessoas, quem estava aqui quando o Vladimir entrou falou, esse eu tenho, porque as pessoas vão colecionando. Então, a gente entendeu que envolver o máximo de arte possível, como eram os encerramentos, e esse encerramento eu não sabia se ia dar certo, porque a gente teve um ano, que é esse aqui, eu acho, que a gente chamou um grupo e o cara tinha 5 minutos. Só que ele emendou uma música na outra, uma música na outra, uma música na outra, e as pessoas começaram a ir embora. Até que teve alguém da equipe que intervir, né? Porque desandou. E aí reforçar, né? Que essas intervenções, por exemplo, nesse ano, no outro ano, os meninos começaram a dançar e aglomerou gente para assistir. E aí o trio precisava passar. A produção resolveu sem eu nem falar, sem nem dar um toque, porque a gente anda com rádio e tudo.
E aí eu tive o privilégio de ser convidado por Jarbas para fazer a segunda caminhada de Mossoró. A primeira tinha acontecido com outro professor. Quero aqui deixar minha homenagem ao professor Geraldo Maia, que o que me faltou ele trouxe. Né? Ele esteve aqui já recente fazendo a palestra dele sobre o voto feminino no Rio Grande do Norte. É uma figura de uma luz assim maravilhosa. E em 23 a gente ganha o privilégio de fazer com o apoio do Instituto. Eu já estava como sócio aqui, mas o Instituto não coloca o nome dele em qualquer coisa, então era um peso a mais para trazer. E a própria identidade visual, e aqui eu estou ressaltando o papel do Eris, que infelizmente hoje não conseguiu vir porque ainda está preso com coisa para fazer, ficou muito legal, porque os monumentos estão nos desenhos, entende? Se você começa a apreciar o material que foi feito aqui, estão grandes ícones nossos. E isso gerou para mim... Aquelas camisetas, eu adoro o bonequinho, mas essa daqui é muito bonita a camiseta, entendeu? Esse exemplar vai ficar aqui no Instituto para compor acervo. Constrói a igreja e se coloca os cruzeiros. Esses dois cruzeiros, eles determinam um espaço protegido. Tudo no espaço está no solo, eles são sagrados. Então, quando é tudo é sagrado, o mundo passa a ser sagrado. Sagrado para mim é existir, levando aquilo que eu acredito. Minha tradição. Dia 17. Especial Santo Sagrado. Na tela da E aí fazer esse documentário, eu não sei como era, mas fazer o primeiro foi uma coisa muito boa. Agora, deixar Atos trabalhar e fazer um negócio de cinema que ele me deixou muito livre para fazer as perguntas para as pessoas. Geraldo está aqui, que foi um dos entrevistados, que levou a gente num terreiro, eu acho que ali é o quê? Santa Catarina? Que bairro aquele? Santarém. Pajuçara. Eu não tenho certeza. Eu sei que eu consigo voltar lá com o Babá Caldinho. História da gravação. Cheguei para gravar no terreiro, começamos a fazer um negócio e eu comecei a passar mal. Cara, não era o calor, não era nada. Aí o Atos falou, tira o tênis aí, deixa o pé no chão. Santo remédio. Melhorei na hora, eu falei, não, eu trouxe alguma coisa errada para cá. Babá Claudinho, pode me dar uma bronca. Ele falou, não, menino, deixa que passa. Esse material devia estar no YouTube. A gente, para fazer na InterTV, tem ainda uma parte de direitos autorais que a gente agora aguarda até essa liberação e assim que possível eu aviso vocês. A gente teve que quebrar em 3 episódios e teve uma exposição na televisão que foi maravilhosa. Oi? Foi logo depois do Fantástico, cara. E assim, a gente recebeu comentário, por exemplo, uma semana e pouco depois, acho que foi o Geraldo que me trouxe, falou, eu estava numa reunião com a governadora, o documentário foi comentado e ela disse que isso precisa ser apresentado para todos os alunos da rede estadual. Inclusive disse nesse tom para a secretária de Educação. Assim que a gente puder, eu juro que a gente libera. Hoje ainda não pode. E aí, o negócio que quebrou minhas pernas foi quando esse cara da Itabaiana, do IFRN, disse que eles fizeram uma caminhada baseada na nossa. Vocês têm noção do que é um cara parar, estudar, criar um roteiro e dizer, cara, eu fiz igualzinho que você faz? Foi isso. Eu até trouxe para doar para cá o material que ele trouxe. Ele falou, não, a gente fez a mesma coisa. Porque lá ele não tem a vantagem que a gente tem de estar num lugar tão menor. Né? Não está tão concentrado. E a gente conheceu outras, né? Por exemplo, esse trabalho do Marcos Maravilhoso, que é hoje com o Geoparque Siridó, ele fez um material só falando das rochas que tem no centro histórico. Olha o formato. Né? A gente acertou, foi muito feliz quando a gente fez o nosso material. Aqui já é o festival acontecendo com aquecimento muito mais light. E eles não vão me perdoar por isso, mas foram as únicas fotos que eu encontrei de vocês, a não ser aquela nossa junto. Tem um time no redor, gente, que cuida de muita coisa, tá? Como é a Cami, como é Eris. Agora não podia ter esquecido o nome dele, que é da Rios, que tô errado de não lembrar. O menino da produção, que esse aqui foi um anjo, porque ele
ele comprava as brigas por mim, sabe? O trio tem que andar, cara. O trio não pode correr, né? Todo ano é uma aventura ficar ali em cima, porque todo trio elétrico anda num lugar plano, a gente anda assim, né? Então, N coisas. Por isso que a gente parou de dar a volta aqui atrás, porque começou a ficar inviável passar na Rua da Conceição. E é um prazer imenso fazer esse evento. Eu quero agradecer todos os anos ao Jarbas por ter me colocado nisso. Tem alguns exemplares para quem quiser ver. Eu trouxe o que eu tinha, tem pelo menos um de cada um. E eu aguardo de vocês se tiverem perguntas, porque a gente ainda tem uns 15 minutos dentro do tempo previsto, e se não acabar no tempo, o pessoal da equipe não volta para casa. Obrigado. A caminhada 2024 depende do calendário vai ser em dezembro, mas o calendário que define o dia é o do Natal e Natal. Então a gente tem que esperar a programação da cidade. Teve algum fato, alguma cena que todos esses anos de caminhada chamou a sua atenção quando você estava lá em cima? Esse cara do docinho é um cara que está sempre. Aí tem as cuidadoras do conteúdo, né? Que estão diminuindo, assim, no passar dos anos. Então, por exemplo, teve um ano que, cara, o cara estava muito indignado que eu chamei Forte e não Fortaleza. Porque no que ele tinha aprendido, Fortaleza não podia, tinha que ser dito Fortaleza, porque Fortaleza já não tem uso e Forte tem uso. E eu não tirei Forte do além. Eu estudei com o cara, que é o professor Roberto Ayron, que passou por todos os fortes do Brasil fazendo projetos arqueológicos e disse que se a gente fosse ser ao pé da letra, tinha que ainda ter baterias, que nem tem, por exemplo, a Torre de Belém. A Torre de Belém tem lugares para baterias de exército. Então, uma coisa que sempre se repete são os reclamões no final, porque não é essa a história e não é aquilo. Só que com o passar dos anos começaram a vir as pessoas que começam a trazer os livros. Então, por exemplo, olha, meu pai escreveu isso e eu não sei como publicar. Dá para publicar? Vale a pena? Teve uma moça que me deu História da Cidade do Natal, Vermelhinho, que é uma edição anterior, que até é meio cara. Então, o que mais me agrada de fazer é quando eu vejo a cara das pessoas assim, realizando aquilo. Né? Por exemplo, o ano que a gente começou a falar de mulheres, ali na frente do relógio do Sesc, eu falo da mudança que o tempo sofreu. Por exemplo, com a Revolução Industrial, você não acorda mais ao nascer do sol, você não vai dormir mais quando o sol se põe. Você tem uma hora para acordar, porque a tal hora você tem que estar no trabalho. E você vê que as pessoas começam a falar assim, ó, é isso mesmo. Isso é uma coisa que eu me esforço para que eu sempre repita. Eu tenho que te dizer uma coisa, Alexandre, né? Nesse ano específico, me chamou a atenção exatamente que Dona Maria de Oliveira Barros, nossa conhecida Maria Boa, tenha sido incluída naquele material. Com uma figura que, vamos dizer, teve uma atuação que nem todo mundo aprovava, mas que fazia parte da história da cidade e foi tratada com o respeito que ela merecia. É que ali tinha uma provocação dupla. E aí é uma coisa que se aprende que eu acho que eu não faria de novo. Foi o ano que a gente teve essa situação com o Sebrae. Eu não faria de novo, tá? E aí o que eu fiz? Eu cheguei no final da caminhada, no prédio que é da Segunda Guerra, e falei que lugar de mulher era no empreendedorismo. Por quê? A gente só fala da Maria Boa no prostíbulo, na ideia do sexo, na vulgaridade. Que eu não vou dizer que não acontecia. Mas coordenar um espaço como ela coordenou, manter aquilo organizado, trazer o tipo de atração que ela trazia para o espaço dela, e quando você hoje tem muito mais gente com mais da história dela, é que tem coisas que já estão públicas hoje que eu tinha na época, porque eu fui atrás de entrevista. Que a maneira como ela tratava as meninas, como ela recebia artista, era um exemplo de empreendedorismo. E o que era legal era as pessoas lá embaixo olhando para mim e falando assim, você não fez isso. Não.
Por quê? A pessoa tinha que sair dali marcada, entendeu? Então esse ano foi muito bacana por causa disso, assim. Mas foi meio uma coisa que eu acho que eu não faria de novo, não. Foi uma provocação muito agressiva. Geraldo. Uma coisa mais importante disso tudo, acho que na caminhada em si, que abriu bastante da cidade, eu acho que é o que ela gera depois, né? Gera outra caminhada na Itabaiana, o próprio documentário sendo sagrado. Eu recebi muita gente ligando de madrugada, me passando no Fantástico. Você está aí, não se viu que está no documentário, né? E o reflexo disso nos terreiros da Zona Norte. Todo mundo fala hoje, quando eu venho para o Paizão, para o Morgão, e aí, meu pai, aquele que está no documentário parece que é escondido o pano, então há uma expectativa gerada muito grande, não só da governadora, da educação, Gisela da Câmara, mas das pessoas em si que viram o documentário e se sentiram muito bem representadas. Né? Claudinho é um ícone aqui no Natal, o cara que é ativista cultural, político, trabalha de sangue tudo, mas essa história foi muito forte. Eu acho que o mais forte dali é a gente aceitar que esse centro histórico ele é branco, né? Ele é reflexo de uma colonização e ele partiu de uma desobediência também. Jarbas está aqui, ele às vezes quer me matar. Porque Jarbas tinha me pedido, vamos falar sobre as igrejas de Natal. E dava pano para manga. Se eu falar só da reforma da matriz, dá pano para manga para um documentário, só essa reforma daqui. Só a restauração. Mas, falar das ausências, eu acho que foi a grande coragem que a gente teve. E o mais legal foi Atos olhar para mim e falou, agora eu topo, eu acho que a gente conseguiu um negócio que eu vou querer fazer, né? Vocês não têm ideia de quanto a gente brigou no sentido positivo, porque ele botou a imagem de internet e eu falei, não pode, tira. Ele falou, mas não tem problema. Eu falei, tem. A gente vai ter que respeitar todos os ritos, porque daqui a 5 anos vai chegar alguém reclamando que essa foto não podia ser usada. Ele conseguiu umas fotos maravilhosas, assim, coisas que eu nem vou dizer porque o documentário perdeu, mas eu não tinha autorização. Né? Como eu tentei, por exemplo, colocar fotos de Manuel Dantas, eu não conseguia ao tempo a autorização da família. Mas o mais legal é trazer que algumas coisas a gente já perdeu e elas precisam ser faladas. Por exemplo, principalmente a religião indígena. Que a gente, quando falou com Catu, cara, sabe quando você está na pior iluminação, na pior tudo para o cinema e os caras arrumaram, ficou a melhor fotografia e ela guiou a fotografia do documentário inteiro. Teve uma alma esse documentário que eu torço realmente que assim que a gente for liberado para colocar no ar, a gente faça uma festa para colocar para todo mundo. O próximo documentário está encaminhado, a gente está ali brigando com o roteiro. O senhor que levantou a mão? A minha pergunta é a seguinte. O Alecrim também tem alguma coisa que merecesse essa atenção? Vamos lá. A próxima pergunta ia ser sobre isso que o Matheus, que é presidente da Associação dos Empresários do Bairro do Alecrim, grande amigo, todo ano pede que eu faça a caminhada lá. O Alecrim não só tem, como a gente no Natal das Antigas, com uma parceria com a própria EBA, fez a história do bairro em vários capítulos, assim, trouxe parte da equipe e contou, por exemplo. Pouca gente coloca aqui o Porto Pirata, o Refoles, é lá, né? A gente descobriu uma origem para o nome Alecrim que não é a que Cascudo falou. Isso a gente fez com muita cautela, porque tem a ver com as casas de diversão na região e um cara que cria uma briga e o lugar fica meio conhecido, porque as casas usavam alecrim para incensar. A gente está falando de um período que você não tem o mesmo nível de higiene que a gente tem hoje. Então as casas precisavam cheirar bem, porque os lugares não cheiravam bem, né? Então o alecrim dá pano para manga? Dá. O que a gente não consegue lá, e eu já fiz esse mapa para cima e para baixo, é fazer a caminhada com tanto de gente que dá. Então o que teria que ser feito é fazer do alecrim o objeto de um documentário, por exemplo. E eu tô com não vou te dizer todo o levantamento, mas a base dele eu tenho pronta, por causa desse trabalho do blog, entendeu? E o alecrim não tem só pano para manga para você mexer, porque tem uma coisa que o alecrim tem, que outros bairros até parecem com ele, que é todas as famílias do interior que vêm para Natal têm um familiar lá.
Então, quando você fala do Alecrim, você está mexendo com o Rio Grande do Norte inteiro, entende? E o Alecrim, ele não é só o comércio. Quando você começa a circular, principalmente quem conhece mais, que você vai para lugares onde as pessoas estão, a gente se reserva ali ao mercado, mas... mercado das 6, né? Que diz ali. O mercado das 6, não é só ali, entende? Teve um tempo que tinha carne louca no Alecrim, cara. Sabe, de o cara ter o espeto lá rodando e tirando a carninha, e eu ia lá, eu adoro aquilo, num pão francês. E tem as lendas, né? O Alecrim tem uma outra parcela que são... Eu não vou contar porque daí eu queimo com as coisas do documentário. Tem umas histórias dali que você dá risada de cair para trás. Tem umas trágicas também, mas o interessante é que é um bairro que, diferente do centro, ele está mantendo uma alma, e isso eu vou ficar elogiando o Matheus sempre, porque a EBA faz com que isso aconteça. Né? Então, pano para manga tem. Ele só precisa ser tema do nosso. Por exemplo, uma outra requisição que a gente tem é trabalhar com rocas. Esse eu tenho pronto. A gente sai ali do antigo hotel, antigo grande hotel, e vai até a rampa. E dá para contar praticamente o século XX inteiro. Inteiro. Quando eu digo inteiro, é inteiro. Porque ali você tem as enchentes, você tem uns incêndios, você tem umas outras coisas que são importantes para a cidade. E aí você consegue até quebrar. Falar de alguns becos, a gente conhece mais o Beco da Quarentena, mas tem outros becos que carregam uma outra história. Esse roteiro eu tenho pronto, a gente só tem que... Como é que eu posso dizer? A gente tem que conseguir mudar, entende? Isso aí para provar, para captar, para ousar, ainda não foi o tempo, mas tá pronto. Pela hora, acho que realmente a equipe tem que, os funcionários têm que voltar. Eu agradeço a presença de todos vocês, apesar da chuva. A próxima palestra só vai ocorrer daqui a 2 semanas, porque próxima quinta é feriado. Vai ser no dia 6 de junho. O tema será sobre meio ambiente. A gente vai fazer divulgação nas redes sociais. Agora eu gostaria de convidar o nosso confrade, o Coronel Ângelo Massa, presidente da PICUM, para fazer o encerramento da palestra. Eu nunca fiz encerramento, não. Como é? Boa tarde a todos. Professor, parabéns. E para encerrar, eu só queria dizer que tive o privilégio e o prazer de estrear a minha vida atlética pós-serviço em atividade na caminhada de 2016. Descobri diabetes e comecei a caminhar. Nesse ano de 2016, e quem me chamou foi a caminhada histórica. Então, jamais poderia deixar de estar aqui hoje. E uma grande satisfação também, temos 4 sócios efetivos da APICUM, Academia Potiguar de História e Cultura Militar, a mais nova do estado do Rio Grande do Norte. Aqui, Vladimir, Tadeu, 2 bombeiros militares, e o nosso Levi Pereira, que é um dos mais novos associados. E a também caminhada histórica despertou uma sócia nossa, a subtenente Célia, que é artista, Célia Bombom, mais conhecida, a fazer uma caminhada também, agora nesse ano, que vai se denominar Rota dos Quartéis, porque quase ninguém conhece os 14 locais que a Polícia Militar habitou só aqui na capital. Cascudo, Ramos Vanderlei fala em 5 ou 6. Nós conseguimos encontrar 14, sem contar São José de Mipigu, que é fora da cidade. Então, por exemplo, Beco Novo, ninguém falou do Beco Novo, né? Que é a Rua Voluntário da Pátria. O quartel esteve lá um tempo, a polícia está morando um tempo lá. Então, eu vou ficar calado agora, porque senão eu dou outra palestra aqui, né? Então, muito obrigado a todos, parabenizar o professor Alexandre, que eu não conhecia, vim conhecer aqui nesta casa, tenho muito orgulho de ser sócio efetivo do Instituto. Parabéns e vamos em frente. Obrigado.